Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Tá começando a partir de agora mais uma edição aqui do Collab Estadão, esse nosso encontro de todas as terças-feiras na Rádio Eldorado, às 9 horas da noite, mas não é só rádio. Esse é um programa também que é um podcast, você acompanha em todas as plataformas de streaming, agregadores de podcast, pode seguir, assinar, dar 5 estrelinhas pra gente, por favor. Estamos também no canal do YouTube do Estadão em vídeo para você acompanhar essas entrevistas com os líderes de comunicação das principais empresas do país. A gente vai falar muito sobre bebidas. Queria dizer que Rita Lizauskas, que apresenta comigo o programa, segue de férias, mas muito em breve estará de volta para, junto comigo, comandar esses papos aqui sobre comunicação, estratégias das empresas, posicionamento das marcas. E hoje a gente vai falar muito sobre bebidas, porque estou com o representante da Ambev, é o Daniel Waxwasser, ele é o vice-presidente de marketing da Ambev, atuou em diferentes posições de liderança em algumas áreas e negócios da companhia, não só no Brasil, Estados Unidos e Europa, e está na Ambev desde 2008. Daniel está por aqui, tudo bem? Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite, viu, Daniel? Imagina, obrigado, um prazer. Bom, a gente sempre começa, e já quero te pedir uma explanação, a gente olha para a Ambev e já pensa no gigantismo do que ela é, mas queria um pouco que você tentasse resumir o tamanho dessa extensão, tamanho de portfólio e atuação em mercados além do Brasil, Daniel. Legal. Bom, eu tô na Ambev há quase 16 anos, eu acompanhei essa expansão, esse crescimento da companhia. Muito embora a gente seja uma companhia grande, uma das coisas que a gente tem na nossa cultura é esse pensamento de dono e dona, e a gente se comporta como se fosse um negócio pequeno, todo mundo é dono do seu próprio negócio, tem muita autonomia. Então eu pude experienciar essa vivência em vários mercados, né, como você falou na introdução. A Ambev hoje, ela é a líder mundial de cerveja, né, ela é a maior empresa de cerveja do mundo com DNA brasileiro, que eu acho que é um super motivo de orgulho para a gente aqui do Brasil, né, a gente levou a nossa cultura e esse jeito diferente de fazer negócio para vários países de todos os continentes. E o mais interessante é que a gente vive uma jornada de evolução, que a gente hoje é muito mais do que uma cervejaria. Então aqui no Brasil a gente tem uma unidade, né, de não alcoólicos que é muito grande, super, super grande, onde você tem Guaraná Antártica, onde você tem soda, onde você tem tônica, a gente distribui o Red Bull aqui no Brasil, Pepsi, então tem uma unidade muito grande também de não alcoólicos, e a gente vai muito além também de bebidas. A gente tem o Zé Delivery, que é o maior aplicativo de delivery de bebidas do mundo, também foi feito aqui no Brasil, e a gente também recentemente desenvolveu uma linha de alcoólicos que não são cervejas. Então a gente tem Beats, né, que é um produto alcoólico que não é cerveja, a gente tem Mike's, e a gente tem se aventurado cada vez mais na linha de vinhos e outros alcoólicos que não cerveja. Então, acho que em resumo, a Ambev é muito mais que uma empresa de bebidas, né? É uma empresa que faz essa conexão com o consumidor, e que a gente gosta muito da palavra socialização. Que legal. Ô Dani, você falou 16 anos de Ambev, Quase 16. você já foi mirando comunicação e marketing? Você entrou por onde? E, É. enfim, como é que foi esse percurso? E dentro desse percurso, mudaram chaves de como a Ambev enxerga posicionamento de comunicação dela? Sim, pô, essa pergunta é importante, porque na minha carreira eu sou formado em marketing, muito embora eu tenha feito 6 meses de engenharia, então eu fiquei meio perdido no começo da vida, mas eu sempre fui um fã de marketing. E quando eu entrei na Ambev, a Ambev sempre teve marcas muito fortes, né. Se você pensar o tamanho da Brahma, o tamanho da Skol, a importância que elas têm para o mercado publicitário. Mas quando eu entrei em 2008, era uma companhia diferente do que ela é hoje. Eu acho que ela era muito mais liderada pelas áreas de finanças e de vendas, né, e a gente tinha um Hum. modelo de crescimento que era um modelo sobre eficiência, gerar recursos para comprar outras empresas, comprar outras marcas. E eu acho que nos últimos 5, 7 anos, esse modelo, né, se esgotou, e a gente está num momento de crescimento orgânico, onde o marketing passa a ter muito papel e ser muito protagonista. Então, construir marcas, conseguir ter marcas fortes, entender e ter intimidade com os consumidores, sabe, usar os dados e os insights para justamente construir inovações relevantes. Então eu percebi esse amadurecimento do marketing da companhia. Quando eu estava lá no marketing em 2010, por exemplo, a gente não ia para Cannes, como, né, o festival publicitário, não se ia, não se Nossa! falava sobre isso. Criatividade O tamanho da Ambev, era uma palavra meio rapaz! proibida. E em algum momento a gente acordou e percebeu: "Putz, a gente tem marcas tão incríveis, a nossa categoria é tão legal sobre diversão, socialização, vamos começar a botar a criatividade como uma vantagem competitiva". E a gente sonhou, a gente fala que é um sonho ha-ha-ha, aquele sonho que você tem que botar um ha-ha-ha no fim pra parecer meio maluco, Aham. sabe. A gente sonhou em um dia ser anunciante do ano em Cannes.
E a gente começou o primeiro ano dessa jornada lá em 2017 com 2 leões em Cannes, na companhia inteira. E esse último ano a gente teve 50 leões, a gente virou pela primeira vez na história dos 70 anos de Cannes, uma companhia que ganhou 2 vezes seguidas anunciante do ano. Então a gente conseguiu, né, desenvolver essa vantagem competitiva de criatividade e foi muito legal ser uma pessoa de marketing, testemunhar essa evolução, esse protagonismo em onde a gente está. Você falou um pouquinho do tamanho da Ambev, né, e dessa pluralidade que ela tem de portfólio. Digamos que no seu escopo de trabalho é construir identidade para cada uma dessas marcas. São quantas, Daniel? A gente pode estar falando que mais de 30, 40 marcas no mínimo no No mercado? mundo são Ah, centenas, são mais de 500 marcas, talvez sejam mais de 1000 marcas, né. No Brasil, a gente tem centenas de marcas, a verdade é essa. Obviamente que o maior desafio quando você está numa empresa de portfólio, uhum, é você definir a sua alocação de recurso. Quais são as marcas que deveriam porque se você tem um dinheiro razoável, mas você coloca ele muito distribuído, pequenas quantias em muitas marcas, uhum, você não vai fazer a diferença, entendi. porque você vai brigar com o mercado competitivo com marcas que cada uma delas tem pouco dinheiro. Então, eu acho que o desafio e a parte interessante do trabalho é você justamente entender quais são as marcas que vão gerar crescimento, quais são as marcas que têm uma conexão que está com um momento muito interessante de se investir e saber apostar, e saber entender quais são as teses de investimento de cada uma dessas marcas. Uhum. No mercado de cervejas, como é que vem evoluindo o hábito do brasileiro em relação ao consumo? A gente observa uma explosão de marcas e de tipos de cerveja, né? E imagino que é um mercado também que tem experimentado coisas diferentes. É isso mesmo? E mudou muito esse hábito de consumo do brasileiro? É, assim, embora a gente seja uma empresa que vá além de cerveja, a cerveja é o nosso core, né, e Uhum, by the way, essa semana, acho que é dia 4, que é o Dia Mundial da Cerveja, e eu acho que a cerveja é muito importante pra gente, né. Aqui no Brasil ela representa 2% do PIB do Brasil. Ela gera bilhões de reais pra, né, para o nosso país, né. Ela é muito local, diferente de outras indústrias de álcool que às vezes ou de bebidas, que às vezes importam os produtos, a produção da cerveja é muito local, é a água local, é o plantio local, é a agricultura. Então ela é uma indústria muito importante para os países, porque ela é muito local, uhum, né, e a gente gosta muito de desenvolver a categoria. E nesses últimos anos a categoria vem se desenvolvendo muito, ela vem crescendo. Então a categoria de cerveja é uma categoria que está em crescimento, tem mais e mais pessoas entrando na categoria. Ela é uma categoria boa para o país, ela é uma categoria de baixo teor alcoólico, então ela também é boa para a sociedade, ela tem tudo a ver com a história da humanidade, né. E a gente, enquanto líder do segmento, acredita muito em desenvolver essa categoria. Mostrar para todo mundo que a categoria de cerveja é inclusiva, é democrática, é plural. E o que a gente percebe no Brasil é que tem 2 tendências muito fortes. Tem uma tendência gigante de premiumização, então cada vez mais as pessoas estão buscando rótulos, tipos de cerveja mais premium, né. E hum. isso foi muito Um puxado consumidor mais exigente em é um termos de consumidor mais sabor. exigente em termos de sabor, Aham, o paladar do brasileiro vem evoluindo, uhum, mas a uhum. verdade, tem uma outra tendência, o que o Brasil gosta mesmo é de cerveja leve. Como DNA Como DNA da nossa cultura aham, aham, cervejeira, até aham. pelo clima, Entendi, né, entendi. então as pessoas às vezes não percebem isso, Uhum, porque às vezes algumas das cervejas mais premium elas são mais encorpadas, mas qualquer teste cego que você faça, você percebe que o DNA do brasileiro é sobre cerveja leve. Então tem essa dupla tendência de premiumização, mas também das pessoas começarem a perceber que cerveja leve é boa, porque em algum momento a gente esqueceu disso. A gente falou que só puro malte importava e confundiu o Brasil, né, e a gente acredita muito na riqueza. A beleza de ter um portfólio é que a gente quer ter uma Ambev para cada brasileiro, diferente. entendi. Para que você goste de uma cerveja, né, talvez de trigo, a gente tem uma cerveja de trigo para você. Se você é uma pessoa que gosta de cerveja sem álcool, né, outra tendência, a cerveja sem álcool está explodindo no Brasil. Uhum, Está cada vez mais trazendo consumidores não só mais velhos, mas também mais jovens, em momentos da semana que às vezes a pessoa não quer beber, porque trabalha no dia seguinte ou por qualquer, né, uhum, questão que tenha. Então eu acho que a gente tem investido muito em inovações para justamente expandir o portfólio e garantir que a gente atende todas essas diferentes demandas, né? Por exemplo, saúde e bem-estar, uma super tendência. A gente lançou aqui no Brasil a Michelob Ultra, que tem 80% menos carboidratos que as cervejas normais. A gente acabou de lançar no Rio, em Minas, uma cerveja que chama Stella Pure Gold, que ela tem 20% menos de caloria. Então, a gente tem usado a inovação para explorar esses territórios e ajudar a desenvolver a categoria, que é uma categoria muito boa para o Brasil. uhum. Esse sentido da tem um aspecto que eu acho que é interessante te ouvir. Em que etapas você participa, influencia,
justamente nessa decisão de inovação do que vai ser lançado do mercado, você vai desde experimentar lá o que vem, como é que é esse Então, processo até a coisa ser lançada? boa, vou te responder separar em 2 partes a resposta. A primeira, a gente tem uma cultura que a gente se inspirou no Spotify, que é uma cultura no marketing na Ambev, que é sobre autoalinhamento e alta autonomia. Por que que isso é importante? Porque como a gente tem muita marca, é muito difícil eu, como VP de marketing, estar envolvido em todas as decisões. Na verdade Claro. não é difícil, é impossível. E não só é impossível sob o ponto de vista prático, como ele não é certo, porque nem sempre eu sou a melhor pessoa para tomar as decisões. Muitas vezes, na maioria dos casos, não sou eu. Então o que que a gente tenta achar? Um equilíbrio entre vamos nos alinhar, quais são as marcas, qual o posicionamento das marcas, qual a tese Uhum. de investimento dessas marcas. Vamos garantir que a gente está alinhado para onde a gente vai. Uma vez que a gente está alinhado no para onde a gente vai, que a gente tem um time certo, um time de pessoas boas, que entendem a cultura da companhia, entendem esse autoalinhamento, elas estão empoderadas a tomar decisão. A gente gosta de empoderar como cultura, as pessoas estão mais perto, né, da linha de frente para poder tomar essas decisões. Em inovação isso acontece também. Então a gente define os macro temas, então a gente quer ter uma vertical de saúde e bem-estar, que isso é uma super tendência, né, onde eu vou ter um produto zero, onde eu vou ter um produto com baixa caloria, um produto com baixo carboidrato. E aí eu, por exemplo, eu mesmo, sou ruim de degustação de cerveja, não é o meu forte, eu não tenho um paladar ultra apurado, então Hum. pouco importa se eu gostei ou não Entendi, gostei, né. entendi, Obviamente que eu experimento, dou meus pitacos, entendi. mas mesmo nos pitacos eu tenho que tomar cuidado para não influenciar para um lado que às vezes eu não sou a pessoa certa para decidir, né. Então o que a gente tem que garantir é que a gente tem um autoalinhamento, que a gente ouve muito o consumidor, tem insights muito fortes, testa, a gente tem um processo de inovação muito disciplinado, onde a gente gasta anos estudando, ouvindo, testando, mexendo. Depois a gente tem uma parte do piloto, né, que a gente faz na vida real, mas a gente faz em uma ou 2 cidades, entende o que acontece e mexe, mexe na embalagem, mexe no nome, mexe no produto, e aí a gente escala e no final a gente expande nacionalmente. Então isso é um processo que a Entendi. gente também aprendeu. 5, 10 anos atrás, nosso jeito de fazer inovação era o VP de marketing tinha uma ideia, a pessoa brifava o time, a gente colocava no mercado nacional e às vezes dava certo, às vezes dava errado. Então acho Entendi. que tem um espaço para intuição, mas tem espaço também muito importante para pesquisa, para método e para ciência. Quer dizer, você tem um processo que é tanto de dentro para fora, mas imagino que também muita coisa de fora para dentro, até por ser uma empresa de caráter mundial, né, global. Acho que até outros mercados acabam se influenciando Influenciam. também, não é, né? Super. A gente fez um experimento, por exemplo, com Beats, que é a Hã. nossa linha de produtos prontos para bebê, né, e a gente co-criou com o consumidor. E um dos produtos que a gente lançou esse ano, que foi o super sucesso do carnaval, que foi Caipi Beats, veio desse insight do consumidor, que falou: "Putz, eu adoro caipirinha, mas quando eu tô no carnaval não dá pra fazer uma caipirinha. E se a Claro. caipirinha viesse numa lata pronta para beber?". Isso veio do consumidor e a gente obviamente desenvolveu. Assim como tem produtos e tendências de fora do Brasil, vou te dar uma que é muito interessante, que também é um lançamento moderno. O que acontece nos Estados Unidos? Tudo o que acontece no mercado sem álcool, e que é tendência, explode no mercado álcool 10 anos depois. Então lá, por exemplo, tinha uma tendência de Nossa. chá, Hã. começou a bombar chá. 10 Aham, anos depois eles colocaram álcool no chá, o que chama lá nos Estados Unidos de hard tea. Então é um chá alcoólico. aham. Lá bombava um negócio chamado seltzer, que é uma água com gás saborizada. 10 anos depois eles criaram hard seltzer, que é uma água com gás saborizada com álcool. Então lá tem uma tendência de sabores familiares com turbinados pelo álcool. E aqui no Brasil a gente se inspirou nisso, na tua pergunta global, e a Uhum, gente acabou de uhum. lançar Mike's Guaraná, que é um produto à base de vodka, suco de limão e guaraná, porque é uma mistura que a gente percebe que as pessoas fazem. Então tem 5% de álcool, é um produto super refrescante, dá para beber com gelo, né? E ele vem dessa tendência de sabores familiares que ganham uma pitada de álcool, né, para as pessoas curtirem os eventos delas. Essa questão do consumo da cerveja sem álcool já é um mercado consistente? O quanto ele está crescendo e quanto você sente que ainda como produto pode evoluir? Eu sei que vocês têm focado muito em termos de comunicação na Bud, né, É. zero álcool, né? A gente lançou a Bud Zero é um baita sucesso de vendas, né, o mercado sem álcool tá crescendo muito, Bud Zero cresce mais do que o mercado, e num teste que a gente fez, inclusive, quem fez foi o próprio Estadão fez, num teste cego, né, obviamente que a gente não tem nenhum papel, que eles testaram todas as cervejas sem álcool no mercado, a Bud Zero ganhou como a melhor cerveja zero do Brasil. E nesse mesmo teste, a Spaten, que é uma outra inovação nossa, ganhou como a melhor puro malte do Brasil. Então, pra gente, né, a gente é uma empresa de produto, a gente é uma empresa que tem, né, o DNA cervejeiro dentro da gente. É muito motivo de muito orgulho ser reconhecido por algo que a gente leva anos para desenvolver.
Só para Uhum. você ter uma ideia, a Bud Zero foram mais de 2 anos e mais de 20 protótipos que a gente testou, mexeu, ajustou para chegar num produto que, aos olhos dos críticos, é o melhor produto sem álcool do Brasil. E a gente vê que isso foi uma mudança no mercado sem álcool. Antes, né, a cerveja sem álcool era ruim. Hoje, as pessoas estão bebendo cerveja sem álcool no almoço, as pessoas bebem no trabalho, as pessoas bebem, às vezes, no rolê com os amigos, onde a galera tá bebendo álcool, mas você não quer. Você pode pertencer com a cerveja sem álcool. Porque às vezes você tá num rolê com seus amigos e você vai tomar o quê? Um refri? É estranho. Então tomar Uhum. uma cerveja sem álcool te coloca naquela ocasião, Uhum. mas às vezes você não tá afim de beber álcool e tá tudo Uhum. bem. Uhum. É, e tem também uma questão de harmonização de sabor, né. Muitas vezes a pessoa não gosta de uma coisa de perfil mais doce, né. É, E a cerveja sem álcool acaba virando uma opção ideal, né, para quem busca esse tipo de solução, digamos assim, não quer beber alguma coisa alcoólica, é total. uma zero álcool que seja saborosa, isso pode ter uma importância grande. As gerações mais novas, o chamado geração Z, já é uma geração que consome menos bebida alcoólica? Vocês têm dados sobre isso, Dani? Olha, os estudos eles ainda não são 100% conclusivos, tem uma Entendi. tendência que aponta para isso, Uhum, né, um uhum. consumo mais moderado. É uma geração que chega, né, depois dos 18 anos, com uma consciência maior sobre o mundo, sobre o corpo. Então, essas pessoas elas tendem a entender um pouco mais os benefícios funcionais e os atributos dos produtos. E para isso, é uma geração mais crítica, uma geração mais cética. Então eu acho que é muito importante que o marketing das empresas esteja muito antenado e pare com algo que se fez no passado, acho que já mudou, de, sabe, aquela associação entre marketing e o exagero. Marketing é quase uma verdade meio exagerada, assim. Eu acho que o marketing ele não ele serve para se conectar com os valores da sociedade e Sim. contar histórias reais e influenciar as organizações para mudar os fundamentos dos produtos de acordo com as pessoas. Então não adianta eu pegar um produto X e fingir que ele é bom para o corpo, porque as pessoas vão pesquisar e vão saber que não é. A gente Entendi. precisa mudar o processo, né, dá muito trabalho fazer isso. Dá muito trabalho lançar uma Michelob Ultra que tem 80% menos carboidratos que as cervejas comum. É muito difícil. É mais fácil, no passado, você falar: "Essa cerveja é boa para você", mas se ela não for, as pessoas vão saber. Acho que cada vez mais as pessoas leem os rótulos, cada vez mais a geração Z balanceia momentos de sobriedade com momentos onde eles, né, também se divertem com álcool, e a gente tem que estar muito antenado para ter uma gama de portfólio que atenda a todas essas necessidades. E essa é a beleza que a Ambev tem, né, produtos variados para ocasiões variadas, para momentos da sua vida variados. Uhum. E Dani, queria que você falasse sobre o desafio de manutenção, atualização e modernização de marcas históricas, como Brahma e Guaraná, por exemplo. Como mantê-las ativas e uma percepção de que elas não ficaram para trás. Legal. É, isso é muito interessante também, acho que é uma característica muito bacana do mercado de cerveja. Então, por exemplo, Spaten é uma cerveja que nasceu em 1397. 1397, assim, ela já passou por 3 eras, né, ela estava na Idade Média. Brahma tem, né, 150 anos, quase 150 anos, né, de mercado. A Bohemia, a primeira cerveja do Brasil desde 1853. Então, o trabalho do marketing tem um pouco de arqueologia de marca, Uhum, que é ir no DNA do porquê que essa marca foi fundada, o fundador queria o quê? Quais são as características? E para isso a gente usa uma teoria muito legal, que é a teoria dos arquétipos. Então são 12 arquétipos, é baseado em Jung, né, mas tem um viés publicitário de sim. interpretação, e a gente tenta se manter muito consistente com esses arquétipos. Então, por exemplo, Brahma, desde a sua fundação, é o arquétipo do que a gente chama de cara comum. Quais são os valores? É sobre pertencimento, é sobre união, é sobre encontrar o ponto em comum. Brahma sempre foi a cerveja do futebol, do sertanejo, da música popular, do carnaval, sempre foi sobre unir os brasileiros. Então, quando a gente constrói comunicação para marcas tão tradicionais, o que a gente busca é se manter fiel a essa essência, essa origem, esse arquétipo, mas se conectar de maneira contemporânea com valores da sociedade. Uhum, Então, se no passado você falava sobre o Tom Jobim e o Vinícius se encontrando e celebrando a música brasileira, porque é sobre esse encontro de Brahma, hoje, por exemplo, no ano passado, a gente fez uma campanha sobre o resgate da camisa amarela da seleção, no momento onde a sociedade estava super dividida. sim. Se Brahma é a marca do pertencimento e da união, a gente quis unir a população brasileira sobre a camisa da seleção. Não deveria ser um instrumento político, ela é um instrumento sobre o futebol, essa paixão nacional que nos une, principalmente no momento de Copa, né? Então, isso permite com que a marca, por mais, né, antiga que ela seja, ela se permaneça
moderna. Guaraná também é uma marca centenária. Centenário. E Guaraná hoje tem um canal do YouTube que a gente, né, que chama-se Coisa Nossa, que é um dos maiores canais do YouTube de qualquer marca de bebida do mundo. Só perde para Red Bull, né? Esse Uhum. canal tem milhões, dezenas de milhões de visualizações orgânicas pelos jovens, que fala sobre gaming, fala sobre música, fala sobre um monte de temas super contemporâneos no mundo digital, com creators jovens. É uma marca centenária, mas sempre foi uma marca sobre dar gosto para o brasileiro, encontrar a piada íntima do Brasil, essa Uhum. coisa nossa que o brasileiro tem de se zoar, não se levar tão a sério. Sempre foi sobre isso. Mas esses valores vão se atualizando. Eu acho que as marcas têm que encontrar esse balanço. Perfeito. Queria te ouvir também, Dani, sobre o case Zé Delivery, que é uma frente de empreendedorismo que eu acho que virou um eixo muito importante para a Ambev. Queria que se dimensionasse o quão importante ele se tornou, né? E acho que explodiu na pandemia, imagino, né, Dani? Sim, o Zé Delivery, ele nasceu no momento onde a gente criou uma empresa dentro da Ambev chamada ZX, Hum, né. E essa empresa, eu participei desse processo, fiquei 4 anos, né, nessa ZX, na ZX, que era uma unidade de empreendedorismo interno, intrapreendedorismo, né. E qual era o objetivo? Acelerar a inovação dentro da Ambev. Quando uma empresa fica muito grande, tem uma teoria, né, estudada que chama-se dilema da inovação. Que é o dilema do inovador? É que qualquer inovação que você faça para uma empresa muito grande, ela nasce muito pequena. E ela demora até fazer hum, impacto numa empresa grande. Então, às vezes, você não tem incentivo para fazer inovação, porque demora, requer muito recurso, na claro, priorização não é você prioridade. tira. Aham, Então, quando a aham, gente cria as IEX, o objetivo era isolar, criar inovações nessa unidade que a gente pudesse acelerar fora da Ambev, fora dentro, né? entendi. E o Zé Delivery é um desses casos. Ele nasceu super pequeno, tinha dias que ele não tinha pedido. Quando ele nasce em 2015, não tinha nenhum pedido, tinha um pedido, dois pedidos. E ele foi sendo construído. A gente foi testando o modelo, aprendendo, entendendo como que a gente empoderava as pessoas entregadoras, como que a gente usava os bares próximos, como que a gente melhorava a experiência do aplicativo. Hoje o Zé Delivery é um dos melhores aplicativos da internet brasileira, né? Ele tem 5 estrelas nas lojas de app, né? E o Zé, ele explode na pandemia, mas é aquele negócio que a sorte de negócio, né, porque a pandemia obviamente foi um Claro, negócio horrível, claro. mas olhando para o negócio, ela encontrou quem estava preparado. Eu acho que o Zé teve um período de 5 Exato. anos de preparo pré-pandemia, para quando veio a pandemia e explodiu e as pessoas não podiam sair de casa, a gente estava preparado para escalar. Você me perguntou quão importante o Zé é muito importante para a Ambev. Ele já representa um volume substancial das nossas vendas, ele nos ajuda a ter uma intimidade muito grande com os consumidores, porque a gente tem muitos dados que a gente, obviamente, dentro de todas as regras e das éticas que são importantes nessa situação, a gente consegue entender nuances, que time você torce, né? Como que eu faço uma promoção Eu que é mais. sei, eu recebo uns pushes lá em casa de vez em quando. Exato. Então o Zé, ele é meio que ajuda o marketing também a se modernizar, Sim, porque o sim, Zé, ele sim, permite com que eu tenha uma relação um a um sim. com os consumidores. E uma coisa interessante, né? O mercado do Brasil, ele tem um negócio de cerveja retornável, cerveja com vidro retornável, que é muito boa para o meio ambiente. O Zé, ele ajuda a gente na principal barreira, que é devolver a cerveja para o bar, devolver a cerveja para o supermercado. No Zé, você consegue comprar, ele te entrega a cerveja. Se você tiver uma cerveja retornável vazia, você troca. Você só paga pelo líquido. E cerveja retornável no Zé representa 50% do volume do Zé. Uau! Então para pensar a importância que isso tem para o meio ambiente, obviamente que as margens são melhores para a Ambev, e enfim, que a experiência do consumidor é excelente. Então o Zé é um super case de sucesso que vem crescendo cada vez mais e muito importante para estabelecer essas relações novas de intimidade com os consumidores. Bom, o mercado de bebidas é até te ouvindo bem aqui, é muito dinâmico e muito pautado pela inovação. Você até citou alguns exemplos, olhando até para mercados externos. O que que você está vendo hoje como tendência? Não precisa ser só dentro dos alcoólicos, nessa possibilidade de novas categorias de surgimento no mercado de bebidas. Eu Eu acho sei que que você não vai entregar nenhum segredo de algo que vocês estão não, mas acho que desenvolvendo. tem tendências importantes, assim, acho que naturalmente o Brasil é um país que tem uma economia sempre complexa, então Aham. tem uma tendência sempre de valor, as pessoas buscando alternativas para terem produtos melhores de uma maneira mais acessível. Então Uhum. expansão de embalagem é algo muito importante. Entendi. O litrão, que é a nossa garrafa retornável de 1 litro, ela é, né, o preço por litro é muito mais barato do que uma lata, e isso tem um mercado muito grande no Brasil, né. Produtos retornáveis que conseguem ser bons para o bolso, e bons para a sociedade e para o planeta. Eh, de novo, como a gente falou da geração Z, essa questão de sustentabilidade,
tem sido um tema muito importante. Como é que eu deixo a agricultura melhor do que quando eu a recebi? A cerveja faz isso, né, a água entra na nossa cervejaria pior do que a água sai de volta, porque passa por um processo Hum, de limpeza, para a produção da cerveja. Sustentabilidade é um negócio muito importante. Falamos de saúde e bem-estar. Como é que a gente consegue oferecer produtos que são legais, que têm sabor, mas que ao mesmo tempo são bons para o corpo, que tem menos carboidrato, que tem menos caloria, que tem menos açúcar. Isso na indústria de refrigerante, né, que a gente tem um pedaço super grande, importante. também é super importante. Eh, e acho que talvez o maior de todos é esse lance da premiumização, Entendi. né, que é uma tendência, assim, de inovação muito importante, que as pessoas estão buscando mais, né, se projetar, se destacar, encontrar produtos que são superiores. O mercado de cervejas craft no Brasil é um negócio que tem crescido também, produtos com mais ingredientes que vão além da água, malte e lúpulo, né, tem água, malte e lúpulo, às vezes rapadura, como é o caso da Colorado. Então cada vez mais o paladar do brasileiro vem buscando, né, se premiumizar, se sofisticar, mas ao mesmo tempo, por questões econômicas, tem sempre uma troca entre preço e atratividade, e é por isso que a expansão de embalagens é tão importante pra gente. Claro. Bom, e a publicidade é um meio central, né, para você massificar um produto, para você criar esse elo e conversão, com o consumidor. Até te ouvindo pela sua trajetória na Ambev e essas chaves, né, de comunicação, como elas vêm se transformando dentro da empresa, dá para sacar que você aposta muito na criatividade como meio de, né, chegar à pessoa. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse processo, como é que você entende que a publicidade deve agir, claro que cada produto tem sua identidade, mas especialmente com bebidas alcoólicas. Se a gente pensar sobre a indústria da cerveja na década de 90, o que que a gente fazia, né? Você tinha um grande comercial de televisão e um grande evento. Era isso, né? A Brahma patrocinava o futebol, a Copa do Mundo, o Ronaldo, e tinha um grande comercial de TV. A Skol tinha o grande comercial de TV com o 10 redondo. O problema é que, nos últimos anos, comerciais de TV têm sido menos efetivos. A TV ainda tem um papel Hum, importantíssimo, a TV não morreu, não está, muito pelo contrário, a gente ainda investe bastante dinheiro na TV, claro. mas tem sido cada vez mais difícil se conectar só com a televisão. Por quê? As pessoas estão mais em duas telas, as pessoas estão mais bloqueando anúncios, as pessoas cada vez mais estão cansadas de serem interrompidas. Então a gente precisa desenvolver uma gama de ferramentas para conseguir se conectar. E eu acho que a melhor maneira é entreter as pessoas. É parar de interromper e conseguir entreter. Então, por exemplo, Entendi. quando a gente lança a Brahma Duplo Malte, a gente lança a Brahma Duplo Malte, foi a maior inovação da história da AB InBev no mundo, ou seja, uma baita inovação. E ela foi lançada no meio da pandemia, que estava todo mundo em casa. Qual foi a nossa solução criativa? Usar as lives dos sertanejos para falar sobre a cerveja e usar o Zé Delivery para entregar na tua casa. Uhum, Isso fez com que todo mundo só falasse de Brahma Duplo Malte. A uhum, gente também tinha uhum. comercial na TV que também tinha sua importância, mas ninguém comentava sobre isso, né. Então, outro exemplo, a Brahma, queria falar sobre a cremosidade, que é um atributo muito específico do seu produto. A Sim, espuma do chopp, como ela é cremosa de se beber. E a gente fez durante muito tempo comerciais que funcionaram, mas que não era o home run, né, não destruía, assim, as conversas. Quando a gente pintou o cabelo dos jogadores de futebol, né, com o amarelo da cerveja embaixo e o branco em cima representando a espuma, e chamou isso de cabelos cremosos, isso virou uma grande conversa. Então, uhum. a criatividade, que não é uma disciplina só do marketing, criatividade deveria estar em todas as áreas. Claro, Talvez não claro. na área contábil, talvez não na área contábil, mas tirando a área contábil, que não precisa de criatividade, talvez, não entendo muito, né, todas as áreas, a área de inovação precisa de criatividade, a área de vendas precisa de criatividade. Criatividade nada mais é do que encontrar soluções novas para problemas antigos. E eu acho que Aham. para o marketing, essa criatividade ela é fundamental para você se destacar. O ruído publicitário é muito grande. Só marcas de apostas de esporte, a gente tem no Brasil, acho que mais de 30 Uhum. que pegam todos os comerciais e que estão tentando falar. Então imagina você conseguir romper o ruído publicitário com qualquer Super. categoria que você trabalhe. Se você não tem criatividade, se você não entretém as pessoas, se você não observa o comportamento do consumidor e se conecta de uma maneira que é relevante para essa pessoa, você vai ficar só no ruído e ninguém vai lembrar nada do que Não, e é você faz. interessante, você busca uma via do lúdico nessa maneira de tentar conversar com o consumidor. Quer dizer, não é só a defesa racional de um produto. Às vezes ele pode estar ali de maneira indireta, mas você quer chegar a convencer aquele, criar conexões com o consumidor por outras vias, né, por como você falou do entretenimento, por O exemplo. que a gente mais percebe é que, assim,
muito embora o marketing tenha um lado ciência, ele também tem um lado arte, né, a Claro, persuasão tem esses 2 claro. elementos Aham. e às vezes os publicitários são muito lógicos e acham que falar do produto, da beleza do produto e listar as diferenças do produto, não é na média isso que faz uma pessoa te amar ou gostar do seu produto. Então a gente na Perfeito. Ambev tem um conceito dos Ambev lovers, que são os fãs da Ambev, que a gente mede isso e a gente vem crescendo nos últimos anos. São pessoas que de fato amam os nossos produtos, pessoas amam. Tem pessoas que tatuam marcas, não só da Ambev. Como é que você cria essa relação de intimidade? Não é só falando porque o seu produto é bom. Você precisa, né, participar dos momentos mais felizes da vida dessa pessoa. Quando você está num show, como a gente tem, por exemplo, o Primavera Sound aqui no Brasil, que é um dos melhores festivais do mundo. Quando você tá, esse ano, Corona é a marca que tá com você lá. Quando você tá tomando uma Corona num Primavera Sound, vendo o pôr do sol e ouvindo a tua banda favorita, aquilo não tem preço. Você não precisa falar dos benefícios do seu produto, você vai guardar aquele momento na memória, Uhum, né? E para continuar uhum. em Corona, Corona é uma marca da praia, do verão, do pôr do sol. Quando você tá no Réveillon, que momento mais especial do ano do que o Réveillon, onde você tá renovando suas energias. Você tá na festa com seus amigos ou com a sua família, tomando uma Corona e naquele momento paradisíaco lindo, aquilo cria uma conexão emocional que é muito mais importante do que falar do seu teor alcoólico, do seu nível de Perfeito, amargor ou de perfeito. características funcionais. Então, o marketing tem que usar a arte e usar o entretenimento para baixar. A verdade é que os consumidores estão com a guarda alta. A Uhum. gente precisa baixar a guarda. E a guarda tá alta porque tá todo mundo cético, porque nós da indústria também deixamos as pessoas céticas com semi-verdades, com Entendi, exageros, com, entendi. né, pouca diferenciação. Então, a partir do momento que você não se leva tão a sério, que você sabe rir de você mesmo, que você sabe se conectar com as pessoas, né, e conta histórias, eu acho que você Uhum, baixa a guarda e as pessoas passam a poder te amar. uhum. A grande vedete hoje, você deve saber bem disso, mas a grande vedete do mundo do marketing hoje é apostar em influenciadores. Certo. Queria te ouvir, o peso deles, o quanto é relevante, ou se tem muito de efeito manada, que todo mundo acha que essa é a solução do momento e todo mundo aposta nisso? Olha, o Brasil, em todos os estudos que a gente vê, é o país mais influenciado por esses criadores digitais, é o país que tem maior audiência. A gente lidera todos os rankings de tempo na web, tempo nos aplicativos de redes sociais, tempo vendo entretenimento. A gente é um país muito sociável, Uhum, né? E a internet, de alguma maneira, ela facilita essa conexão. O que que é a beleza para mim desses criadores de conteúdo, né, a gente chama de influenciadores, mas essas pessoas que criam, né, essas coisas para suas audiências. Acho que a beleza está em você ter microaudiências, em você ter subgrupos, né, você tem o grupo de pessoas que falam de beleza feminina, você tem o grupo das entendi. pessoas que falam sobre alguns esportes que talvez a televisão não consiga cobrir. Então, a grande beleza da internet, dos criadores de conteúdo, é essa expansão das caudas longas das audiências. E às Entendi. vezes isso tem 20 milhões de pessoas, não me engano, não estou dizendo que isso tem 100 mil pessoas, só 5 mil pessoas, mas você tem várias bolhas de audiências que talvez não representem 100 milhões, 200 milhões de pessoas, mas que de grupos de 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, você consegue se conectar com a comunidade, né? E essa comunidade, a beleza da palavra comunidade é pessoas que compartilham interesses comuns. Então, quando a gente pega um Whindersson Nunes, com toda a questão do humor e de como ele se conecta com aquela comunidade, como ele, né, Sim, fala do jeito sim. dele, as marcas têm uma oportunidade de co-criar com esses influenciadores e ser relevante para aquela audiência. Então, se o jogo de marketing é sobre relevância e entretenimento, quando você faz uma boa parceria com o criador de conteúdo e você abre mão de um pouco do poder, porque Você tem que no deixar ele criar, né. passado, os marqueteiros dominavam e Sim, marqueteiras só dominavam. contratava o cara, Eu, né. assim, é isso que eu Aham, quero que você faça, aham, né? aham, Essa é a minha aham. campanha, eu aprovo. Nesse momento, você tem que co-criar, você tem que abrir Entendi. mão de um pouco do teu book de marca e dar um pouco na mão da pessoa. De Senão novo, perde a autenticidade, senão né. você perde a autenticidade. Então, de novo, autoalinhamento, autoautonomia. Aham, E eu acho que quando você faz isso bem feito, aham. putz, a gente teve um caso que a gente lançou uma cerveja chamada Sub-Zero Silver, e Hã. a gente fez uma parceria com o Toguro, que é um cara que fala assim: "Em pleno 2023 e você ainda está falando que o futebol é só para homens". Por Aham. exemplo, ele é um putz criador de conteúdo que tinha 1 milhão de pessoas, e no momento que a gente lançou Sub-Zero Silver com ele, as pessoas que eram fãs do Toguro falaram: "Nossa, que incrível que você, Toguro, com o seu trabalho, conseguiu atrair a atenção de uma Ambev. Que incrível essa publi que você está fazendo, que não é uma publi forçada, que é a sua publi, que tem a sua cara.
que fala sobre em pleno 2023 e você ainda reclama de não tomar uma cerveja leve. Entendi. Então a gente encontra Eles esses tons. reconhece a conexão do influenciador com a marca, né, Se você fizer um valorizam bom isso. trabalho, putz, sabe, as pessoas Nossa. falam, a coisa que mais falam quando dá certo, a frase que os consumidores mais falam é: "Publi de milhões". Porque eles e isso é uma coisa interessante no marketing, assim, a Aham. gente não deveria ter vergonha de fazer publicidade, Não, a gente não deveria ter vergonha de fazer as publis e, sabe, investir em anúncios, até porque isso é o que monetiza o trabalho do influenciador, é o que monetiza o trabalho do criador de conteúdo. A publicidade, ela é importante para dar dinheiro para essas pessoas poderem fazer. A gente deveria ter orgulho quando a gente consegue fazer uma publicidade que é publicidade, que o consumidor sabe que é publicidade, mas que é uma publicidade nativa, conectada com a audiência e que ele baixa a guarda e fala: "Putz, que incrível". É, Sub-Zero Silver tá com o Toguro, fazendo uma publicidade, dando dinheiro pra ele continuar fazendo coisa que a gente gosta e fazendo de um jeito que é incrível, que eu quero consumir, que eu quero mandar para os meus amigos. Então perfeito. uma das métricas mais importantes pra gente, que a gente mede lá, é impressões orgânicas. Uhum. Quanto que as nossas criações de conteúdo chegam de maneira orgânica nas pessoas, que mostra que elas são compartilhadas, por mais que elas sejam uma publicidade, porque as pessoas não são burras, elas sabem o que é Claro, publicidade. E eu acho que o marketing às vezes tentou camuflar a publicidade, fingir que não era. Quando ela é bem feita, ela não precisa fingir que não é, perfeito. porque as pessoas entendem que isso faz parte e se conectam da mesma maneira, mas tem que ser autêntica, tem que ser relevante. Boa. Pra gente fechar, Dani, fazer uma pergunta mais não sei se é mais espinhosa, eu acho que mas enfim, acho que é legal te Lá ouvir, vem. mas a gente sabe que esse mercado de cervejas é ultra disputado, e houve uma entrada no Brasil de uma concorrente de vocês que tem conquistando fatias importantes. Queria que você falasse sobre essa relação com a concorrência, né, o quanto ela mexe lá com vocês e ainda uma marca que está em franca expansão no Brasil. Eu acho que toda a concorrência, quando você é de marketing, a concorrência no final do dia é uma grande bênção, porque o maior risco de uma empresa é se acomodar com a sua soberania de liderança de mercado, parar de inovar. Todos os cases de empresas que quebraram, né? Se você pega a BlackBerry, se você pega a Polaroid, se você pega, teve uma época da IBM, foram empresas que se acomodaram na sua liderança e na sua hegemonia e perderam, se desconectaram das pessoas, protegeram o seu mercado em vez de inovar. E eu acho que aqui no Brasil foi um pouco disso. A vinda dessa concorrente foi importante para a gente entender a beleza do mercado premium, a beleza de a gente não se travar e só proteger o que a gente tinha, a Entendi. importância de criatividade. Então, uma boa concorrência, em qualquer setor que você esteja, ela pode despertar o melhor em você. E eu acho que o jeito certo de encarar é sempre focado no consumidor, mas informado pelo que a concorrência está fazendo. Se você estiver focado no seu competidor, você não está olhando para o consumidor, isso é péssimo. Se você só está olhando para o consumidor também e ignorando a sua concorrência, você não está funcionando de uma maneira informada. Então, o que a gente tenta fazer é meu foco, minha prioridade, né? O meu pão com manteiga, a minha cerveja nossa de cada dia é o consumidor. A gente serve aos nossos consumidores e consumidoras. Mas a gente olha para as nossas concorrentes para aprender, para olhar o que elas estão fazendo, para ver o que elas estão vendo, o que a gente talvez não esteja fazendo. E eu acho que nesse sentido foi importante para a Ambev também aprender a trabalhar com o mercado premium, reaprender a inovar. E eu acho que desde que a gente acordou e aprendeu, a gente tem se desenvolvido. E uma última coisa só nesse ponto de concorrência, Claro. às vezes a gente acha que para um ganhar o outro tem que perder. Só porque são concorrentes, um tem que Hum. ganhar, outro tem que perder. O mercado todo tá E ganhando. olha o Uhum. paralelo com a Apple e a Microsoft. Em algum momento da década de 90 eles eram inimigos mortais. E parecia que para a Apple ganhar, a Microsoft tinha que perder. Sim, Na época eles sim. deviam valer alguns bilhões de dólares, centenas de bilhões de dólares de valor de mercado. Hoje, 30 anos depois, a Apple vale 3 trilhões de dólares, a Microsoft vale 2 trilhões de dólares. As duas cresceram, o mercado se desenvolveu. Então, eu acho que o que a gente também tem que fazer com concorrentes no nosso setor é ajudar a categoria a se desenvolver. Por mais que seja uma concorrente nossa em cerveja, ela é cerveja. E a gente tem que, antes de mais nada, proteger a nossa categoria, que é uma categoria muito importante para o país, é uma categoria que as pessoas amam, é uma categoria que tem muita oportunidade de crescimento. Então também não pode confundir que a concorrente é um inimigo, alguém que tem que ser Entendi. minimizado a qualquer custo. Não, em alguns aspectos, essa beleza do mundo moderno, ela também é uma parceira para o desenvolvimento da categoria que você tá. Seja a categoria tecnologia, seja a categoria cerveja, seja a categoria o Zé Delivery e os aplicativos de delivery. Né? Sempre tem um aspecto de aliança com a concorrência no sentido de proteção da categoria, de desenvolvimento da categoria, de trazer mais gente para entender a beleza da categoria que você tá. Então, é sempre com um olhar de inspiração que a gente tenta estudar esses movimentos de mercado. Muito bom.
Gente, esse é o Daniel Wasser, vice-presidente de marketing da Ambev, participou hoje aqui com a gente do Collab Estadão. Sensacional o papo, faltou só uma cerveja, Daniel. Pois é, Obrigado. na próxima. Obrigado, um abraço. Obrigado. Valeu.